Um movimento é de translação quando qualquer reta unindo dois pontos quaisquer do corpo não muda de direção durante o movimento. Então, imaginemos aqui, nós temos um corpo, uma placa, e temos um ponto A e um ponto B, dois pontos extremos. E esse ponto é ligado por uma reta, uma semi-reta. Bom, observe esse movimento. Isso é translação. Observem que a reta não muda de direção durante esse movimento. Conseguiram perceber isso? Ela não muda de direção, tá? Então, isso é um movimento de translação. Vamos pegar agora outros dois pontos, C e D, numa outra posição do móvel aqui. E notem que, novamente, quando eu faço esse movimento, as duas retas B e CD não mudam de direção. Elas estão sempre na horizontal. O movimento agora ele é vertical, mas as retas ainda continuam horizontais. Então, translação é isso. Durante o movimento, a reta unindo dois pontos quaisquer do corpo não muda de direção. Tá? Essa é a palavrinha-chave, não muda de direção essa reta. Agora vamos ver o de rotação. Bom, no movimento de translação, os pontos que formam o corpo deslocam-se ao longo de uma circunferência em torno de um eixo de rotação. Bom, nós podemos ver aqui que essa placa, esse corpo está deslocando em torno de um ponto, de um eixo de rotação, que está aqui. Conseguem perceber? E essa reta, que liga dois pontos, A e AB, eu não coloquei os pontos, mas é uma semi-reta, percebam que ela executa um movimento de circunferência, está observando? Ó? De circunferência em torno de um ponto comum, que é o ponto que está aqui, que é chamado de eixo de rotação. Então, essa é a rotação. A reta muda de direção. Olha só que interessante. Note que no movimento de translação, ó, essa reta ela não mudava de direção ao longo do movimento, mas na rotação ela muda de direção. Essa é a característica do movimento de rotação. E a composição de movimento, nós teríamos o movimento de translação mais o movimento de rotação. Então vamos observar, só aqui é somente rotação. Aqui é somente rotação porque eu tenho uma semi-reta, dois pontos aqui quaisquer do corpo, e eles executam uma rotação em torno de um centro, que seria o eixo de rotação. E notem que a figura que se forma é uma circunferência. Então isso é a rotação. Agora, quando eu tenho a rotação mais a translação, eu tenho uma composição de movimento. Então observe, está rodando e está transladando. Ou seja, ele está em movimento de rotação mais translação. Isso é uma composição de movimentos, tá? Então esse é o movimento de rotação associado, ou seja, mais o movimento de translação. Essa é a composição. Bom, então vamos olhar para essa figura aqui. Então nós temos aqui o que é chamado de movimento plano, que é o mesmo que composição de movimento, tanto que movimento plano vai ser igual ao movimento de translação mais o movimento de rotação. Rotação sempre é em torno de um ponto fixo. Esse ponto fixo vai ser o nosso eixo de rotação. Tá? Bom, note, vamos olhar essa parte aqui, que é o movimento de translação. Lembra do quadradinho que a gente viu, que nós vimos. O que é translação?
quando você pega qualquer ponto do corpo e faz uma reta que liga esse ponto, no movimento de translação, essa reta, ou essa semi-reta, né, melhor dizendo, não muda de direção ao longo do movimento. Então, se nós pegássemos e uníssemos esse ponto AB, né, considerando que fosse uma reta, uma semi-reta, você vai usar a sua imaginação aí e vai visualizar que o vetor velocidade está para cima. Então, direção vertical, sentido baixo para cima. Então, nessa translação, ele está indo para cima. Então, note que qualquer reta que eu pegar nesse corpo, qualquer semi-reta que eu pegar nesse corpo que ligue dois pontos quaisquer, ao longo do movimento, elas vão continuar na mesma direção. O que não ocorre na segunda parcela do movimento, que é a rotação. Porque a rotação, olha bem, o eixo de rotação é esse aqui, que é o eixo Y. E o ponto B está girando em relação a um eixo de rotação, que é o nosso Y' aqui, que corresponde, no caso, ao nosso ponto A. Ou seja, A está contido no meu eixo Y. Por quê? Eu posso ter vários pontos, tanto acima como abaixo, mas desde que estejam contidos nesse eixo de rotação, não tem problema. Então, B está girando em relação ao meu eixo Y, que é o meu eixo de rotação. Então, B está rotacionando. E note que, se eu pegar essa semi-reta que liga ao AB, o ponto A ao ponto B, faça um esforço mental aí, você vai ver que à medida que ele vai girando, essa semi-reta vai o quê? Mudando de direção, que é característico do movimento de rotação. Diferente do de translação, que à medida que ele vai subindo, porque o vetor velocidade está apontando de baixo para cima, então ele está subindo. Então, quando você pega essa semi-reta e acompanha o movimento, essa semi-reta não muda de direção, ao contrário do movimento de rotação, onde a semi-reta é como se fosse um raio de uma circunferência aqui. Então ela vai girando, olha só, a semi-reta muda de direção, porque ela está rotacionando em torno desse eixo Y. E quando eu somo esses dois movimentos, vetorialmente, eu vou ter esse movimento plano ou a composição de movimentos. E note que como se dá essa soma? É uma soma vetorial, que aqui eles chamam de velocidade absoluta, que é o VB, que é essa velocidade aqui. Por quê? Note bem, faça um esforço mental aí. Ó. No translação, ele sobe. Ao mesmo tempo que esse corpo está subindo, ele está sendo rotacionado em torno do ponto A. Então, à medida que esse corpo sobe, esse ponto B gira em torno de A. Então, ele sobe, ao mesmo tempo, girando em torno de A. Então, VA é a velocidade de translação, que é aqui, e o VB é a velocidade relativa de quem? Do ponto B em relação a A. E ela é relativa porque qualquer ponto que eu pegar vai mudar essa velocidade relativa. Por quê? Por causa do vetor posição RBA, ou seja, o vetor posição que liga o ponto B ao ponto A. Então, esse vetor, se eu mudar o ponto B, vamos supor que fosse um ponto aqui, esse vetor já mudaria, então logo mudaria essa velocidade relativa de B em relação a A. Tá? Então, por isso que essa velocidade relativa, ela é bem importante aqui, porque ela é por ponto do corpo. Então, cada ponto que eu pegar no corpo vai ter uma velocidade relativa diferente, por isso que é relativa ao ponto fixo, que é o meu eixo de rotação. Tá? Então, ela muda sempre. Bom, como o meu corpo está rotacionando, ou seja, como o meu ponto B está rotacionando em relação ao ponto A ou ao eixo Y, e esse ponto B faz o movimento circular, eu vou ter as componentes do movimento circular, que no meu caso aqui seria uma velocidade angular, ou seja, a taxa com que ele muda de direção, e o vetor posição,
que é o vetor que liga A a B. E ele é relativo, é vetor posição relativo a A. Por quê? Se eu pegasse um ponto que C, esse vetor mudaria, ficaria vetor C relativo a A. Sempre relativo a A, porque o A é o meu ponto fixo, meu eixo de rotação. Quando eu faço a soma vetorial, eu vou ter o VA, olha só, o VA aqui, ó, que é esse aqui, que é o vetor de translação, mais o meu vetor velocidade relativa. Quando eu somo vetorialmente, eu vou ter o meu vetor VB, tá? Que seria esse vetor aqui. E note que o meu vetor VB, vetor velocidade relativa, depende diretamente do meu vetor posição. Então, se eu tivesse qualquer outro ponto aqui, esse meu vetor posição mudaria e, consequentemente, meu vetor velocidade relativa também mudaria. E essa soma vetorial mudaria, logo, esse vetor resultado aqui, resultante, seria diferente, o que implicaria numa diferença, num vetor velocidade absoluta diferente. Bom, quem é VB? VB, né, vai ser aí um produto vetorial. Então, VB é um produto vetorial entre ômega, K, ômega é o modo da velocidade angular, K é o vetor unitário, vetorial, vetor posição RBA. Então, quem é quem aqui? Ó? Ômega está aqui. O RBA está aqui. Logo, esse vetor VBA, vetor velocidade relativa, ele é perpendicular a esses dois. Isso forma um plano. Então, isso forma um plano onde nós vamos ter o vetor RBA aqui e esse vetor angular saindo por aqui. Então, quando você faz o produto vetorial, esse vetor velocidade relativa ele é perpendicular a esse plano formado por VRBA e ômega K. Tá? Então, olha só, seria mais ou menos esse plano aqui e ele é perpendicular. E aí, vetorialmente, você vai somar o VA, que é a velocidade de translação, que está aqui, mais a velocidade relativa, que está aqui. Então, olha só, ela está aqui, está aqui. Então, VA, desculpa, a velocidade relativa está aqui. Ó. Então, VA mais velocidade relativa de B em relação a A, vetorialmente vai ser o VB, que é o vetor resultante, né, o vetor resultante desse movimento de translação, de rotação. Então, ele está aqui na composição de movimento, é o movimento plano. E quem que é VB? Então, melhor, quem que é VBA, ou vetor velocidade relativa a A? É ômega K vetorial RBA. Isso, basta você substituir essa relaçãozinha aqui, ó. E aí você vai ter VB igual a VA mais ômega K vetorial RB. Então, o que se fez? Apenas substituiu VBA pela sua cinemática aí, curvilínea, né? Então, você tem esse vetor VBA igual a ômega K vetorial RBA. Então, simplesmente substituiu isso aqui, você tem essa velocidade. Ou seja, a velocidade do ponto B, ela vai ser igual a velocidade em A, que é, seja, a velocidade de translação, mais essa velocidade de rotação, que vetorialmente daria isso aqui. Bom, espero ter ajudado. Dúvidas, comentários, críticas, deixe aí nos comentários abaixo no vídeo e até a próxima.